tarde para você de casa. Estamos começando mais um programa, o nosso programa O Povo de Deus. Para você que quiser acompanhar aí o Evangelho, é Lucas do 17, 20 ao 25. Repetindo mais uma vez, é Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 25. E logo após, no quadro O Santo do Dia, nós iremos acompanhar aí a história de São José Pignatelli. Então, para você que quiser aí, saber um pouco da contribuição dele para a Igreja Católica, fique atentos. Logo após, nós teremos aí a entrevista com o Padre João Paulo. E mais após, nós iremos aí acompanhar o VT da peregrinação de Nossa Senhora Aparecida e também falando aí um pouco sobre as diretrizes gerais. Então, fique acompanhando aí. E agora nós ficaremos com o nosso apresentador, Padre Ribamar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Quando disseram, está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como o relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus Cristo tantas vezes falou sobre o reino de Deus. É uma temática que perpassa os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o reino de Deus, ele vai acontecendo na vida do povo cristão, do povo de Deus. Na época de Jesus, o maior sinal da presença do reino de Deus era o próprio Jesus Cristo. Não existia uma expressão maior do que o próprio Jesus, que curando, abençoando, falando do céu, falando do amor de Deus. Maior sinal. Mas também nos dias de hoje, podemos perceber os sinais do reino de Deus? Claro, podemos sim. Nos acontecimentos bons da vida da igreja, da vida das pessoas, da vida das crianças, dos jovens, dos adultos, da sociedade, quando aparecem leis justas, dignas, quando as pessoas estão realizadas com cidadania, com seus direitos acontecendo, enfim, quando os filhos de Deus estão felizes, é um sinal, são sinais e reflexos também do reino de Deus no meio de nós. Quando as pessoas se respeitam, se amam. Queridos irmãos, queridas irmãs, percebamos os sinais do reino de Deus que aparecem às vezes tão suscitamente no meio da sociedade. Mas mesmo tendo os sinais negativos do contra-reino, às vezes acontece também no meio de nós os sinais do contra-reino de Deus, mas também tem os sinais do reino de Deus. As coisas positivas, as coisas boas, quando os filhos de Deus, nossos irmãos e irmãs, estão mais felizes, mais santos, mais em paz, enfim, com valores humanos e espirituais. Quando as pessoas querem a todo e qualquer preço fazer o bem e assim realizam, quando a pessoa paga o preço daquilo que quer, realizando seus projetos de vida, seus sonhos, que são bons para si e para os outros, é porque o reino de Deus já chegou dentro de você. Vamos perceber hoje o reino de Deus em nós, nas coisas boas que tem dentro de nós, os sinais do reino dentro de nós. Os sinais do reino de Deus também em nossa igreja.
nos acontecimentos, as assembleias que fazemos. Hoje mesmo começa a Assembleia Diocesana de Pastoral, aqui em Caxias, mas em tantos outros lugares acontecem tantas coisas boas. As pessoas que se ajudam, que se colaboram. Perceba o reino de Deus também na sua casa. Veja o bem que tem na sua família. Aquelas coisas extraordinárias, gostosas. É reino de Deus, é sinal do reino de Deus. Os amigos bons, herdeiros, sinceros, que lhe ajudam a ser mais e ser melhor, é sinal também do reino de Deus. E hoje podemos dizer o maior sinal também é encontrar com Cristo nos sacramentos. Por isso, é uma presença tão grande de Jesus, do Pai, do Espírito Santo nos sacramentos que a igreja lhe dá. Encontre também com esse reino de Deus através dos sacramentos que a igreja nos oferece. Nós vamos agora ao quadro do Santo do Dia. Continue conosco, que temos hoje uma entrevista assim espetacular com o nosso coordenador de pastoral, o Padre João Paulo. Ainda no nosso programa, ele está falando sobre as novas diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Convido já você a ficar atento, porque é uma das conferências mais bonitas do mundo, nesse sentido, mais ousada, corajosa, inspirada. E vocês vão poder acompanhar aqui pela reflexão de Padre João Paulo, ainda hoje aqui em nosso programa. Vamos ao intervalo e voltamos logo mesmo. Hoje, dia 14 de novembro, dia de São José Pignatelli. Hoje a Igreja celebra a memória litúrgica de São José Pignatelli, restaurador da Ordem Jesuíta e padroeiro dos órfãos. José Pignatelli nasceu no ano de 1737, em Saragossa, na Espanha. Era descendente de uma antiga família nobre do reino de Nápoles. Perdeu a mãe aos 4 anos e foi viver com uma irmã mais velha, a Condessa de Serra, onde recebeu uma ótima educação católica. Retornando para a Espanha, aos 16 anos, decidiu entrar para a Companhia de Jesus. Feito o noviciado, emitidos os primeiros votos em Tarragona, São José aplicou-se nos estudos. Foi ordenado sacerdote e dedicou-se ao ensino das letras. E com grandes frutos, trabalhou com ministérios apostólicos, ensinando catequese às crianças e aos presos. No entanto, uma perseguição em todo o continente, estruturada por influência da maçonaria, acabou levando o rei da Espanha, Carlos III, a prender e expulsar os jesuítas do país, enviando-os para a ilha de Córcega. Por pertencer a uma família nobre, foi dada ao padre Pignatelli a opção de permanecer no país, desde que renunciasse à sua vocação, o que ele se recusou a fazer, sendo expulso junto com seus companheiros da ordem. Em 1767, a ilha foi invadida pelos franceses e mais uma vez os jesuítas tiveram que fugir, buscando asilo nos estados papais, pelo menos até a ordem ser oficialmente suprimida pelo próprio Papa Clemente XIV em 1773. Por influência dos monarcas europeus, que já faziam de tudo em seu poder para limitar as ações dos jesuítas. Somente nos países não católicos, como a Rússia e a Prússia, onde a autoridade papal costumava ser ignorada, a Companhia de Jesus continuou existindo. São José Pignatelli obedeceu à vontade da Santa Sé. Proibido de continuar exercendo seu ministério apostólico, passou a viver em Bolonha e lá permaneceu durante 25 anos, dedicando-se aos estudos, reunindo uma biblioteca de grande valor e principalmente realizando obras de caridade. Após um longo período de reflexão, resolveu deslocar-se para a Rússia e juntar-se aos irmãos remanescentes da ordem por lá, com autorização do Papa Pio VI. Os inacianos russos acolheram um grande número de antigos jesuítas italianos. Com o objetivo de reabilitar a ordem,
São José foi nomeado em 1803 como provincial dos irmãos vindos da Itália e autorizado pelo Papa a renovar sua profissão solene. Retornando à Itália, construiu uma casa para noviços. Mais uma vez é perseguido e expulso de Nápoles pelo exército francês, comandado por Napoleão Bonaparte. Transfere-se para Roma, onde atua sob a proteção do pontífice. Apesar da cidade na época estar ocupada pelos franceses, as autoridades invasoras toleraram a presença do padre Pignatelli e seus irmãos. Secretamente, eles preparam o renascimento da Companhia de Jesus, fato que só virá a ocorrer em 1814, após a morte de São José, quando Napoleão já havia sido deposto e o Papa Pio VII, mantido como prisioneiro por ele, pôde retornar a Roma. São José Pignatelli faleceu em 1811, aos 74 anos. O funeral ocorreu quase secretamente, devido à perseguição que o catolicismo sofria do imperador francês. Profundo devoto do Sagrado Coração de Jesus e da Virgem Maria, o padre José tinha o costume de passar noites inteiras diante do sacrário, adorando o Santíssimo Sacramento. Foi canonizado em 1954 pelo Papa Pio XII. Entre as adversidades, demonstrou grande fortaleza e constância, motivo pelo qual os jesuítas exilados o acolheram como líder. Durante toda a sua vida, teve um especial cuidado com os jovens. Órfão, é venerado como padroeiro dos órfãos. Deus nosso Pai, dai-nos humildade para que possamos experimentar o dom de perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos machucou e feriu por dentro, pois assim alcançaremos a remissão para nossos pecados. Ensinai-nos a perdoar, pois o perdão é a medicina que nos sara por dentro e nos previne contra atrozes sofrimentos. Perdoar é o refrigério que aplaca a ardência de mágoas e desejo de vingança. Perdoar o outro é alcançar de Deus o perdão de nossos pecados. São José Pignatelli, rogai por nós. Estamos no nosso programa O Povo de Deus e hoje nós temos a alegria de acolher o Padre João Paulo. Ele é pároco na paróquia São Francisco, lá em Timóteo, é coordenador de pastoral, também vigário episcopal, enfim, tem muitas funções na nossa diocese, um trabalho brilhante. E hoje ele vai falar para nós sobre as novas diretrizes da CNBB. CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem esse jeito pastoral de conduzir o povo de Deus, mas também tem a dimensão social. A igreja, como tem essas duas ações, olha para o céu, mas também olha para a vida do seu povo. Padre João Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, é sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Então, Padre João Paulo, quais as novidades dessas novas diretrizes? Elas, deste ano até o ano 2023, né? Quais são as novidades das novas diretrizes? Boa tarde, Padre Ribamar, boa tarde, querido povo de Deus. É com alegria que nós estamos aqui no momento mais importante da nossa Diocese de Caxias, que é a nossa Assembleia Diocesana de Pastoral, na qual nós teremos representante das 29 paróquias da nossa Diocese, com todos os padres, religiosas, diáconos, 5 representantes leigos, vindo de todas as paróquias, para que juntos possamos sentar, avaliar, estudar e planejar a caminhada evangelizadora da nossa igreja. Então é uma grande representação da diocese, né? Sim, esse é o momento mais alto da história da igreja, quando ela se reúne com todas as suas forças vivas para avaliar a caminhada, estudar as realidades e os projetos e avançar num planejamento para que nós possamos melhor responder na evangelização e, acima de tudo, ajudar o nosso povo de Deus a continuar a sua caminhada. E para os próximos anos, tem as diretrizes. Como foi que os bispos organizaram a apresentação dessas diretrizes? O que é que os bispos querem que aconteça no Brasil? Porque aqui é a linha, podemos dizer, a ação, as luzes, o que deve acontecer
em toda a ação pastoral da igreja. De que é que o documento fala? O que é que ele apresenta? O que é que os bispos querem que a igreja no Brasil seja? O que é que apresenta aí nas diretrizes? Primeiramente, de 4 em 4 anos, os nossos bispos nos apresentam um plano de ação pastoral, na qual nos ajuda a caminhar. Então, nós estamos concluindo o plano quadrienal das diretrizes, que está encerrando agora em novembro, né? Com as diretrizes que veio de 2016 a 2019, com 5 urgências, né? A primeira urgência é a Igreja em Estado Permanente de Missão, Igreja Casa da Iniciação à Vida Cristã, a Igreja, a Casa da Animação Bíblica da Vida e da Pastoral, a Igreja Comunidade de Comunidade e a Igreja a Serviço da Vida Plena para Todos. E agora começamos um novo quadriênio que vai de 2019 a 2023. Agora não teremos mais urgências, mas teremos agora 5 pilares, porque as novas diretrizes vai trazer para nós a imagem da casa. Essa casa que é sustentada em 4 pilares. O pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão. Mas nós vamos apresentar aqui para vocês algumas linhas que vai nos ajudar agora a linhas pastorais, as né? linhas pastorais que vai nos ajudar a conhecer melhor o documento 109, que é o documento das diretrizes. Como vocês podem estar acompanhando aí, diretrizes e planos, né? Diretrizes são os princípios, os rumos e as orientações que de fato vão nos ajudar. O planejamento é a passagem das diretrizes ao plano. Os planos são os caminhos e as estratégias que nós de fato vamos assumir. E a CNBB nos apresenta a questão do quadrienal para que possamos planejar até 2023, tá certo? Continuando conhecendo melhor ainda o nosso documento, nós vamos ver, primeiramente, o que de fato a igreja vai nos pedir. Primeiramente, a evangelização. A razão de ser de toda a nossa igreja é evangelizar. Evangelizar, todo batizado e batizada é chamado e chamada a evangelizar. E como se diz, evangelização não se faz no espontaneísmo, né? Seria um sério problema evangelizar com espontaneísmo. Evangelizar é fé e racionalidade, é articulação que foge dos extremos, do ismo. Então é coisa séria, por isso temos que entender muito bem essa evangelização. Evangelização é dupla contemplação, Jesus Cristo e a realidade, né, que nesse documento traz no capítulo 1 e até o capítulo 4. Então nós olhamos para Jesus Cristo e devemos olhar para a realidade. Como nós olhamos para a cruz, não é? Uma haste da cruz está apontada para o céu, mas a outra haste está apontada para as realidades. Nós não podemos fugir dessas duas dimensões. Vertical e horizontal. Verdade. Então, continuando a nossa apresentação, nós vamos ver algumas realidades. Qual é a realidade? 2 princípios subjacentes: transformações estruturais profundas, mudança de época, mudança de era, metamorfose sociocultural. Essas são 2 realidades que estão muito presentes hoje, né, na nossa realidade de igreja e de mundo. E a reconfiguração da vida e nela da ação evangelizadora. Porque o grande ponto das novas diretrizes, como falam no objetivo geral, que devemos evangelizar aonde? No Brasil cada vez mais urbano. Como compreender esse Brasil cada vez mais urbano, que é o grande desafio nosso? E aí nós vamos de fato estar entendendo um pouquinho, por isso vamos um pouquinho mais rápido, para que vocês possam compreender. E o mundo urbano hoje está cada vez mais exigente, com suas dificuldades, as periferias cada vez maiores, né? Por isso, continuando, né, queremos que vocês vão nos acompanhando, né? Vamos, o ponto seguinte aí, né? Por isso, na realidade, nós temos 2 princípios subjacentes: a questão das transformações estruturais profundas, mudança de época, mudança de era, metamorfose sociocultural. Fundamental se dar conta dessa realidade.
Atitudes pedidas, discernimento. Vivemos numa época de discernimento e precisamos discernir sobre essa realidade que está aí. A reconfiguração da vida e nela da ação evangelizadora. Por isso a igreja vai estar nos interpelando cada vez mais a olhar as grandes transformações e a reconfiguração da nossa própria vida. Né? Dentro ainda dessa realidade, o que significa de fato essa reconfiguração da vida e nela da ação evangelizadora, vem a questão da oportunidade, o problema, fazer sempre assim, né? Carência de ousadia e criatividade. E nessa reconfiguração da vida, de fato nos ajuda a perceber que nós precisamos avançar nesse caminho, precisamos avançar na ousadia, precisamos avançar na criatividade, porque o mundo urbano é o mundo da rotatividade, é o mundo da velocidade, é o mundo das grandes transformações. A reconfiguração da ação evangelizadora, desde 1980, perseguimos este caminho. Aí vem dizer o que? A nova evangelização, né? Todos os documentos que de fato a igreja vai nos apresentando, como muito bem representado nesta mão que está aí, né? Simbolizando todo esse caminho, né? A conversão pastoral, a missão permanente, recomeçar a partir de Jesus Cristo, a igreja em saída, as periferias existenciais, né? E tudo isso são caminhos que de fato a igreja vai nos apontando para caminhar, né? Destaque um pouco, igreja em saída. Igreja em saída. O que é uma igreja em saída? É uma igreja missionária, é uma igreja das ruas, é a igreja do abraço, é a igreja das casas, é a igreja do encontro. Essa igreja que de fato faz com que a pessoa seja muito mais importante. Como diz aquela frase, quando o povo não vai à igreja, é hora da igreja ir ao encontro do povo. Aí tem aquele pensamento, a cabeça não pensa aquilo onde os pés não chegam, né? Exatamente. Sim. Verdade. Então, quando nós olhamos a questão da agenda atual, né, do mundo urbano, nós vamos ver o que de fato mais caracteriza o mundo urbano. A individualização, a pluralização, a diversificação, a momentaneidade, a transitoriedade, a imediação, a fragmentação, a liquefação, experimentação, afetivação e tecnologização. Então é esse mundo que está aí, dentro da dimensão urbana, na qual nós como igreja precisamos entender para poder evangelizar. Por isso, um dos grandes pontos fundamentais das nossas diretrizes é o chamado à conversão pastoral, Padre Ribamar. Precisamos entrar no momento profundo de uma conversão pastoral para evangelizar dentro deste mundo urbano, que é o grande desafio da igreja para o próximo E a conversão quadriênio. pastoral, essa igreja em saída, é cada vez mais com raízes mais profundas, não com uma pastoral líquida, né? Mas com raízes profundas dentro da realidade. É interessante, é muita coisa. Então, a igreja olha para a realidade do céu, mas também a realidade da terra, tudo isso que acontece no meio de nós, né? E aí E esse mapa aqui, esse um desenho grande caldeirão aqui, do mundo urbano, onde tudo está dentro desse caldeirão, né? E aí dentro desse caldeirão também que a igreja deve entrar para iluminar, para transformar, para devolver o sentido da vida para as pessoas. E a gente percebe que o grande desafio nosso como igreja é trazer de volta as pessoas, né, a recuperando o seu sentido próprio da vida e não se deixar acabar dentro desse caldeirão que está cozinhando todo mundo e cada um perdendo o próprio sentido, né? Por isso é muito importante para todos nós. E urbano, o que dá e o que dá costura a tudo, né? Como diz no número 28 desse livro. Mundo cada vez mais urbano, numérica e existencialmente. O Brasil 80%, o mundo em 2030 será 60%, de acordo como diz as diretrizes. E aí nós temos uma diferença, o que é urbano e o que é cidade, né?
Cidades são estruturas físicas onde acontecem as relações humanas e sociais. Urbano, estruturas mentais, estilo de vida, cultura global. Ninguém fica de fora, todo lugar, pessoa, né? E a gente vê de maneira muito clara, quando nós falamos de mundo urbano, nós não estamos falando somente de cidade. Mas mais do que cidade, o mundo urbano, hoje é mentalidade, é a cultura, é a linguagem, é todas as ações da pessoa hoje são ações urbanas. Mesmo que você chegue lá no interior, na dimensão mais rural das nossas paróquias, mas cada um está lá com o seu celular, com a sua internet, inserido no mundo a dessa televisão globalização, já acompanhando maior. em tempo real o que acontece no mundo afora. Interessante. Por isso, nós aqui algumas imagens para ilustrar a dimensão do urbano, né? Nós vemos aqui as nossas religiosas aqui todas chiques aí, que caracterizam um pouco a questão urbana, a questão ambiental, cada vez mais a questão do mundo agrário está aí cada vez mais representado, a grande cidade, e assim a gente vai vendo, né, cada vez mais o que significa esse mundo urbano. E aí a gente está vendo também a realidade das cidades, do campo, tudo isso simboliza a questão urbana, né? O que muda no mundo mais urbano? Primeiro, conversão pastoral. É o que nos pede as diretrizes, o documento de Aparecida. A questão da fé e cultura. O que nos pede o documento Evangelho Nuntiante. A doutrina e a experiência é o que vai estar nos precedendo. A explicitação, Jesus Cristo e a igreja. E aí, quando é muito interessante, quando fala dessa explicitação, a pessoa de Jesus Cristo. E diz que nós precisamos trazer cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo para o centro, não é? Por isso, uma imagem bonita que acontece em nossas igrejas, quando você entra na porta, quando você olha para o fundo da igreja, a primeira coisa que aparece, a imagem do Cristo está no centro da igreja, no lugar mais alto. Todos os nossos olhares, ao entrar para a igreja, eles devem ser fixados na pessoa de Jesus Cristo. Mesmo que as nossas igrejas, tendo os seus padroeiros, eles sempre estão do lado e no lugar mais baixo, porque no lugar mais alto sempre deve estar a pessoa de Jesus Cristo. E as diretrizes querem nos chamar de maneira, com muita propriedade, voltar o nosso olhar para a pessoa de Jesus Cristo. E aí também uma das grandes bases... Eu costumo fazer quando falo da pessoa de Jesus Cristo, o binômio, né? O binômio que é a pessoa, importante, São Paulo dizia, manter os olhos fixos em Jesus, mas também o projeto Jesus Cristo, né? Que é tudo isso que ele apresenta também com esse olhar urbano e interiorano também, é pessoa e projeto Jesus para ajudar na missão. Eu acho que esse projeto também está ligado à conversão pastoral. Muito bem, fica à vontade, padre. Pois é, só para a gente ainda entender a questão da evangelização, que vai pedir que nós façamos uma evangelização por atração e não por proselitismo. E a gente sabe que hoje tem muita gente fazendo proselitismo e não essa religião, né, essa evangelização por atração. A questão do testemunho, da curiosidade, da pergunta, da resposta. Isso quer nos ajudar cada vez mais a caminhar nesse caminho de evangelização. E aí nós temos uma imagem dos bispos na conferência, né, na Assembleia, na 57ª Assembleia Geral, onde estavam preparando esse documento para apresentar como eixo de orientação para a Igreja do Brasil, né, que são as novas diretrizes. Então, o documento que você tem aqui em mãos, e todo católico deveria ter, se encontra nas melhores livrarias, é fruto de uma grande discussão dos bispos com os agentes de pastoral do Brasil, elaborando o que tem de melhor, né? É interessante. Procure para que todos possam ter a mesma linguagem, a mesma ação, né? E a gente vê aqui nessa outra imagem, acabamos de ter o mês extraordinário missionário, e uma das grandes propostas evangelizadoras é justamente a formação das comunidades eclesiais missionárias.
todas as nossas comunidades precisam tornar-se missionárias. E padre, como é que essa mudança, você que está acompanhando na televisão, aí, comunidades eclesiais missionárias, antigamente chamava comunidades eclesiais de base. O porquê dessa mudança, em vez de ser de base, agora coloca missionária? Primeiramente, a razão de ser da igreja é a missão. O DNA da nossa igreja é a missão. A igreja nasceu da missão, ela vive da missão e vive para a missão. Então, aqueles que de fato entram na igreja, entram com o propósito de viverem a dimensão da missão e até mesmo porque só a missão é capaz de dar um sentido verdadeiro. Então, zona de conforto, sem missão, não serve? Não serve, porque o próprio Papa Francisco, ele vai dizer para nós que a nossa igreja deve ser como um grande hospital de campanha, na qual nós vamos ali para curar as nossas feridas, nos alimentar e voltar para o campo de batalha. Porque muitas vezes as pessoas fizeram da igreja um hotel 5 estrelas, na qual se acomodou dentro das estruturas cada vez mais fechadas, e nós percebemos que enquanto nós continuarmos sendo uma igreja de manutenção, nós estamos deixando a evangelização de lado. E é fundamental para todos nós podermos pensar cada vez mais que nós somos batizados, não é, para evangelizar, não é? Por isso é muito importante a gente poder compreender: comunidade está sempre interligada com a missão. Por isso toda comunidade ela tem que ser missionária, não é? Por isso, qual é a grande novidade? Voltar às fontes. Quem é a fonte? Jesus chamou os que ele quis para estarem com ele e os enviar em missão. Então, o grande chamado das diretrizes é voltar às fontes. Quem é a primeira fonte? É Jesus Cristo. Por quê? Porque ele chamou os que ele quis para estarem com ele e os enviar em missão. Né? Isso é tão bonito a gente poder estar ouvindo novamente, né? Tudo isso é ele que chamou. Né? Confiou na pessoa humana, né? Por isso, e é mais importante, chamar, é a parte dele. Chamou o que ele quis, né? E aí inicia essa iniciativa, é dele, é graça, é experiência pessoal e é experiência comunitária. Isso daqui, padre, me recorda aquela frase de Jesus Cristo, onde subiu ao céu: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos à frente. Por isso, estarem com ele. É importante nós podermos sempre estar olhando essa questão. Chamou para estarem com ele. E a comunidade é o lugar onde nós podemos estar com ele, fazer a experiência dele, encontrar-nos com ele, fazer arder o nosso coração. E esse coração, de fato, ardendo, seremos capazes de ir para a missão. Por isso, aqui a gente vai ver nesse quadro algo bem... O nosso tempo está quase terminando, mas aqui nós temos, de fato, para entender, né? O dar e o receber. Ativismo e consumismo. Social e prosperidade. São duas realidades que estão muito presentes na nossa realidade de hoje. Não é? Nesse mundo urbano vai trazer muito essas questões para todos nós. Só avançando um pouquinho mais, né? O que mudou? Isto é, a questão do cidadão. Nós estamos saindo da cristandade, não é? E entrando na pós-cristandade. O que significa essa cristandade? É o cristianismo, é lógico, o resto é aberração. Quer dizer, colocava o cristianismo como centro de tudo, o resto não valia mais nada, né? Depois, na pós-modernidade, vem a questão do cristianismo plural e o multiforme, que vai de fato acontecendo. E aí nós vamos ver que na evangelização do mundo atual, o que pede para todos nós? A diferença da pastoral de conservação, né? A cristandade, identificação entre a vida social e a vida da fé, já não pode ser mais e não cabe mais no mundo de hoje, né? Vai falar também do útil onde for útil. Uma condição irrenunciável, explicitação da experiência cristã. Jesus, iniciação e reiniciação à vida cristã. Por isso tem a questão do encontro com Jesus. A igreja, a pequena comunidade, urgência de capilarização, descentralização, setorização, que o documento de Aparecida já pede
para todos nós. Recorda também até um pouco aquilo que foi discutido agora no sínodo, né? Uma igreja mais sinodal, uma igreja circular, para dizer que é mais participativa. Interessante. Podemos ir à frente. Por isso, qual é a proposta? Não é? A conversão pastoral se apresenta como desafio irrenunciável e implica a formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias nos mais variados ambientes. Capilarizar a experiência da comunidade, né? A questão da presença. A formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias como prioridade da ação evangelizadora oferece um referencial concreto para a conversão pastoral. É o que temos de melhor e podemos oferecer para as pessoas. Então não é trabalhar com as grandes massas, mas com grupos pequenos, que todo mundo se conhece, nas pequenas comunidades. Por isso um pouquinho do trabalho das nossas diretrizes, só compreendendo cada vez mais que o nosso grande objetivo das diretrizes é trazer, né, justamente a evangelização e as comunidades eclesiais missionárias como eixo de toda a ação missionária da nossa igreja. E para João Paulo, porque você participou, seja aqui em nível Maranhão, mas nível Brasil também, em vários momentos de estudo aqui. Então, nós vamos procurar alguns momentos, você retornando, ver ponto por ponto, sobretudo dos pilares, que é muito interessante, desafiador. Então, a gente fica o convite já feito para retornar aqui. Agora vamos receber a bênção final e faz os votos de que a Assembleia Diocesana de Pastoral aconteça da melhor maneira possível, você como coordenador de pastoral da nossa diocese. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu hoje quero pedir a bênção, que essa bênção alcance de modo especial todos aqueles que estão na Assembleia de Pastoral da nossa Diocese de Caxias. E desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.